seu coração, paz do Senhor, Shalom Adonai, paz de Deus, paz de Jesus. Como é que vocês estão? Mais um dia, glória a Deus. Levanta, pessoal, levanta. Hoje é sexta-feira, 10 de novembro. O ano tá escorregando aí, já tá indo embora. Não adianta sair desesperado, né? Que você não conseguiu fazer no ano todo, quer fazer agora correndo aí nesses dias. Fique em paz, fique em paz. Você que está entrando agora ao vivo, seja bem-vindo, bom dia, vamos pra vida, né? Toma aquele xícara de café e vamos pra cima. Bom dia, quem que tá aqui? Bom dia, Pâmela, bom dia, o Atílio, ô grandão, e aí, monstrão, saudade de você, rapaz. Pastor Atílio lá de São José do Rio Preto. Vamos trabalhar, vamos pra vida. Né? O meu pai, meu falecido pai dizia, né? Homem tem que levantar cedo, vamos caminhar, vamos para a vida, né? Deus é bom demais, Deus nos deu um presente, por isso o dia tem esse nome, né? Presente. Vamos caminhar, mais um dia de devocional. Hoje é o terceiro dia de devocional do meu livro Efatá. Tá aqui, adquire o seu pela Editora Eruditos, meu amigo Renato Salvador, né? Ele que é responsável por essa editora, também meu amigo pessoal, né? A gente está sempre junto, meu parceiro de ministério, ele é do Mevan lá, do pastor do apóstolo Hermínio, ele é dele, um abraço para vocês. Então, vamos para o nosso terceiro dia. Hoje está legal, hoje eu separei dos 40 dias aqui, né, de devocional, eu separei um bem legal. Lembro que quando eu escrevi, conforme eu vou lendo os devocionais, eu vejo assim a fase que eu estava vivendo. E o de hoje tá legal, o de hoje tá top. Você que tá com a estima aí lá no pé, você que, Jesus me deixou, tá meio esquisito minha vida espiritual, minha caminhada tá meio estranha. Hoje o devocional vai dar uma sacudida em você, trazer à memória aquilo que lhe dá esperança, né? Vamos lá, bom dia Soninha, Sônia Maria, Ulisses, Yara. Parece que eu vi o Marquinhos aqui também entrar. Ô Marquinhos, bora lá, Nenê, bora pra vida. Vamos caminhar, vamos lá. O tema, né, o título do devocional de hoje é Uma Lista Muito Estranha. Então, baseado no texto de Mateus, capítulo 10, verso 1, diz assim: tendo chamado seus 12 discípulos. Mateus, capítulo 10, verso 1. Vamos lá. Sinceramente, quando vejo a lista dos 12 homens que Jesus escolheu para andar com ele, penso: será que Jesus não sabia que teria muito trabalho para treinar e iniciar esses homens no ministério? Claro que sabia, nós sabemos que ele sabia. Bom, eu fiz questão de analisar o perfil, não de todos, mas de alguns dos discípulos que Jesus escolheu para que virassem depois apóstolos. Então vamos lá. Primeiro, a média de idade dessa turma era 22 anos. O mais novo, Tiago, tinha 18 anos quando começou a seguir João Batista em seus cultos públicos no Rio Jordão. Então, Tiago, com 18 anos, e seu irmão João, de 19 anos, já entendiam um pouco sobre o que era ser um seguidor. Embora gostassem também os dois de uma boa briga. Quando Tiago se metia em confusão, era João que ia lá salvar ele. João não pensava duas vezes. O temperamento de João lhe rendia um sugestivo apelido, Filho do Trovão. Já Pedro, no auge dos seus 25 anos, em parceria com seu irmão André, de 23 anos, vivia para a pesca e cuidava dos negócios da família. Com um incompleto ensino fundamental, Pedro não era bom com as palavras, mas a sua dedicação à pesca e a sua coragem dava-lhe muita vantagem sobre os diversos pescadores da região. Pedro e André eram exemplos de empreendedorismo. Pedro era semi-analfabeto e André aproveitava a fama de um empresário de sucesso e se divertia muito. Felipe, 26 anos, era um ótimo observador, amava as festas e saber das notícias do dia. Seu amigo Bartolomeu, 29, gostava de viajar e era de poucos amigos devido ao seu passado questionável. Muitos consideravam ele um mau caráter. Tomé, lembra de Tomé da lista? Tomé estava lá. Tomé, 24 anos de idade, devido a muitos erros do passado e escolhas erradas, se transformou em um cético chato e daquele tipo de só acredito vendo. Já viu aquela expressão?
né? Ô Tomé, sou Tomé, só acredito vendo. Veio daqui. Mas, no fim, a morte dele comprovou que mais uma vez, que ele provando o fato, jamais alguém faria Tomé mudar de ideia. Lembra da história? Só acredito vendo, se Jesus ressuscitou. Então Jesus apareceu para ele e falou: Tomé, toca aqui nas minhas feridas. Depois da morte de Tomé, a tradição diz que Tomé foi morto, esfolado vivo, dizendo: nega Tomé. E Tomé falou assim: não nego, eu toquei nas chagas dele. Uau! Mas Mateus, 22 anos, era aproveitador e um agiota. Ninguém gostava dele. E acredite, você não ia querer ele na festa de 15 anos de sua filha. Tiago, 26, era filho de papai, mimado, abusado e desinteressado. Ele só era conhecido porque seu pai, Alfeu, era um homem de boa índole. Simão, 30 anos, o mais velho da turma, era também o mais detestável, pois era considerado um ativista e não media esforços para impor suas ideias à base da força. E, se necessário, ele fazia. E Judas, Judas, 27 anos, bem, o texto diz que foi o traidor. No entanto, Judas era o mais centrado da turma, haja vista que ele passou a ser até o tesoureiro. As últimas palavras geralmente vinham dele. Se você se identificou, acredite, Jesus sabia quem eles eram. O mais inteligente o traiu e o mais corajoso o abandonou. Mesmo assim, Jesus não desistiu deles. Não desistiu. Uau! Pensando assim, nessa lista de Mateus capítulo 10, verso 1, vamos meditar sobre os pontos que nós podemos extrair de ensino, os pontos de meditação. Qual é o ensinamento que esse texto traz para você? Quando você lê a lista de Mateus capítulo 10 sobre os 12, qual é o ensinamento que Jesus traz para você, que o Espírito de Deus traz para você? Segundo ponto de meditação, qual é a repreensão desse texto para você? O que Deus, o que o Espírito de Deus está chamando a atenção para te dar um puxãozinho de orelha? Qual é a correção que você precisa ter quando você lê essa lista e percebe na história de cada um? E qual será a sua ação para trazer correção, educação, posicionamento para alinhar os princípios de Deus sobre essa questão na sua vida? Parou para pensar? Então, qual é o ensinamento de Mateus 10:1? Qual é a repreensão desse texto para você? Qual a correção de Deus para você? E qual é a ação que você vai tomar para você arrumar a sua rota? Nossa, é curioso porque quando você pensa naquela listagem dos 12, você fica pensando, mas será que Jesus não viu que esses caras não tinham capacidade? Mas entenda que Lucas também fala dessa lista, se não estiver enganado, acho que está em Lucas 6, fala dessa lista, e a Bíblia diz que Jesus passou a madrugada orando para que Deus desse os nomes desses caras, das pessoas que iam seguir com ele. Parou para pensar? Você já parou para pensar que quando você está precisando de ajuda ou que você quer desistir dos processos, até mesmo simples da vida, eu não quero ser mais empresária, eu não quero ser mais um pregador, eu não quero ser mais um conselheiro. E aí você ora e Deus fala assim, puxa vida, eu tirei você de tantos lugares, livrei você de tantos lugares, né? E aí quando você olha ao redor, você vê que a lista de pessoas que Deus escolheu, os improváveis, para andar com ele, é uma lista estranha. Então, medite nisso. Qual o ensinamento? Qual a repreensão? Qual a correção de Deus desse devocional hoje para você? E qual vai ser a sua ação para alinhar os princípios de Deus em sua vida? E por fim, o desafio do dia. O desafio do dia hoje é: verifique qual a sua qualidade e o seu defeito. Seu defeito impede de Jesus ver a sua qualidade? Entregue tudo a Ele e viva uma história interessante, no mínimo interessante, e veja o que vai acontecer. Princípio de libertação. No campo da libertação, seus defeitos são o ponto de partida para que a graça possa começar a mudar a sua história. Uau! O ruim na libertação é bom, eu sempre ensino.
quando um conselheiro vê muitas tragédias na vida de uma pessoa, a nossa mente, a mente de Deus, eu amo demais essa pessoa. A dica de hoje: ajude alguém a ver que os defeitos dela não desqualificam por ela ser amada por Deus. Não é pelo fato de você não saber Bíblia ou ter algumas debilidades que você pode dizer assim, Deus não me ama. Muito pelo contrário, Mefibosete veio na mesa do rei, Moisés tinha dificuldade de fala, Miriam falava demais, mas mesmo assim Deus a amou. Essa é a dica: ajude alguém a ver os defeitos. E vamos orar para nós começarmos esse dia abençoado. Jesus, muito obrigado por me escolher, mesmo sabendo que não tenho qualificação para a sua maravilhosa obra. Me escolher é fazer saber que algo em mim lhe chamou a atenção. Uau! Deus abençoe seu dia, que você possa meditar nessa lista muito estranha. Tá aqui? Mateus 10, verso 1. Tendo chamado seus 12 discípulos. Deus abençoe você, a todos que entraram aqui, que seu dia seja de bênção mesmo. Comente aqui como foi esse devocional, como que foi seu dia, como isso tem mudado a tua história. É importante para nós e para todos aqueles que nos acompanham. Esse devocional também vai estar no meu canal no YouTube. O primeiro dia já está lá, o segundo dia já está lá. E esse, logo eu já subo lá para o YouTube. Então um beijo aí para vocês, Tatiele, Gislene, Jéssica, a Gi, Luana, Josi, todos vocês. Bom dia, Gi. Vai para a Fida, vai para cima, o Robson, todos vocês. Que Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.